Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar um dos capítulos da patologia oral e maxilofacial, que é o capítulo de cistos odontogênicos. Você sabe o que é um cisto? Bem, os cistos são estruturas formadas por uma proliferação epitelial e que, durante o seu desenvolvimento, estabelecem um processo interno de degeneração das células, se transformando em um material líquido ou semissólido e que acaba sendo circundado por uma cápsula de tecido conjuntivo que se forma na tentativa de evitar a expansão da estrutura epitelial. Então, os cistos eles são formados por um epitélio cístico, uma luz cística e uma cápsula que reveste externamente o epitélio cístico. Essas são as bases para a compreensão do que são os cistos. E os cistos eles estão amplamente distribuídos pelo corpo. Eles podem acometer mama, tireoide, fígado. São vários os locais onde os cistos podem se desenvolver. Porém, uma das coisas mais incomuns é o desenvolvimento de cistos como lesões intraósseas. Porém, hoje nós vamos trabalhar um capítulo de cistos que são os cistos odontogênicos, que são justamente cistos cuja maior parte deles ocorrem de modo intraósseo, justamente, que é os cistos que se desenvolvem nos ossos gnáticos, maxila e mandíbula. E eles são resultantes de uma estimulação, alguns de natureza conhecida, outros não, que são resultantes do epitélio que dá origem aos dentes, que é o epitélio odontogênico. Então, por isso, esses cistos eles são chamados de cistos odontogênicos. É o nosso capítulo de estudo. Então, os cistos odontogênicos, eles acabam sendo estruturas não muito incomuns, porém, se nós levarmos em consideração que os ossos não possuem, em linhas gerais, desenvolvimento de estruturas císticas, tratamos de uma condição especial, que é o acometimento dos ossos da maxila e da mandíbula por essas lesões que se desenvolvem, que se estabelecem a partir de epitélio, haja visto o fato que nós vamos ter a presença de estruturas epiteliais sendo aí desenvolvidas no interior dos processos alveolares, em decorrência de ser este o mecanismo embriológico do processo de formação dos elementos dentários. Bem, então no capítulo de hoje nós vamos estudar os cistos que estão aí relacionados ao complexo, maxilofacial, e esses cistos eles podem ser, alguns deles, identificados clinicamente, porém a maioria nós vamos obter deles características radiográficas e características histopatológicas, com base nessas principais características na radiografia e no padrão ouro, que é a histopatologia, nós poderemos estabelecer de qual cisto se trata e aí assim nós podemos também identificar as características que estão envolvidas em relação a essas lesões. Algumas com aspecto mais expansivo, com crescimento expansivo mais rápido, outras com um crescimento mais lento, ok? Então, nós vamos diferenciar esses vários tipos de lesões oriundas do epitélio odontogênico na nossa videoaula de hoje. Você é muito bem-vindo e nós vamos começar agora. Bem, pessoal, então aqui nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando a respeito dos cistos odontogênicos. Cistos são estruturas que se formam a partir de uma proliferação de um epitélio presente na área. Os cistos odontogênicos se originam de estruturas que dão origem ao dente, de estruturas epiteliais que dão origem aos dentes, tá? Os cistos odontogênicos, eles são uma subclassificação, haja visto que existem os cistos de desenvolvimento, que não têm relação com o epitélio odontogênico, e os cistos odontogênicos, que são diretamente derivados de estruturas que dão origem aos dentes. Dentro dos cistos odontogênicos, nós temos uma subclassificação, que são os cistos odontogênicos inflamatórios e os cistos odontogênicos também de desenvolvimento. Tá? Então, os cistos odontogênicos inflamatórios, trata-se da classificação que inclui os cistos que surgem a partir de uma área de inflamação, onde os eventos pró-inflamatórios, as substâncias químicas que são lançadas numa área de inflamação, estimulam essas células epiteliais e elas, então, iniciam o evento para formar estrutura cística. Desses cistos inflamatórios aí, 2 deles nós já estudamos lá no capítulo de doenças da polpa e do periápice, que foram o cisto
periapical radicular e o cisto residual. Então, essas duas lesões císticas, nós vimos, elas são, a primeira delas derivada dos recepteliais de Malassez, que ficam ali localizadas próximo da raiz do dente. São células que derivam da fragmentação da bainha epitelial radicular de Hertwig, e essas células, elas sofrem estímulo do processo inflamatório que se estabelece quando a infecção pulpar, ela chega até a região do forame apical e estabelece ali naquela área um evento pró-inflamatório que tenta limitar a proliferação desse material que está dentro do canal radicular. E aí esses eventos pró-inflamatórios, essas substâncias químicas, estimulam esses recepteliais de Malassez e eles aí se transformam em um cisto que pode surgir dentro de um granuloma ou não necessariamente se relacionar com granuloma já existente, tá? Esses cistos periapicais, eles podem também permanecer em uma área de um dente que foi removido, que foi extraído. Se no momento da remoção do elemento dentário não for feita a remoção do cisto, não for feita a enucleação do cisto, ele não vai involuir, ele vai persistir ali no sítio e ele vai ser chamado de cisto residual, tá? Então, o cisto residual, ele é um cisto que inicialmente era um cisto radicular, que não foi retirado no momento em que foi feita a remoção do elemento dentário, e ele é o cisto que é chamado de cisto residual e deve ser removido porque ele não vai involuir mesmo na ausência do processo inflamatório. E desses cistos inflamatórios, o único que nós não comentamos foi o cisto da bifurcação vestibular. Desses cistos inflamatórios, o único que faltava que a gente falar a respeito seria esse aí, e nós vamos falar aqui nessa videoaula. Tá? Então, além dos cistos inflamatórios, nós temos os cistos de desenvolvimento, que são cistos que surgem em uma área em que não existe inflamação e, portanto, nós não temos uma razão pela qual esses restos de epitélio odontogênico iniciam um evento de proliferação que dará origem ao cisto, embora eles possam sofrer eventos inflamatórios secundários, mas a inflamação em si não é a razão para a existência deles. E se no caso nós fizermos no corte histológico e virmos cistos com a sua cápsula inflamada, essa inflamação ela não condiz com a razão inicial, haja visto que eles são encontrados em situações não inflamatórias, mas eles podem secundariamente sofrerem eventos inflamatórios, e essa inflamação ela vai ser verificada pela presença das células do quadro e pelas características do evento inflamatório, geralmente crônico, na cápsula cística. Então, esses cistos de desenvolvimento são os que estão aí citados. Existem alguns mais, poucos, mas existem mais, mas nós fizemos uma seleção de quase todos aí do capítulo para comentarmos, haja visto que não vai ficar uma videoaula muito grande. Então, nós vamos falar sobre quase todos, né? Lembrando que no resumo estruturado, vocês vão falar sobre todos. Então, nós vamos falar sobre o cisto dentígero, cisto de erupção, ceratocisto odontogênico, cisto odontogênico ortoceratinizado, cisto gengival do recém-nascido, cisto gengival do adulto, cisto periodontal lateral, cisto odontogênico calcificante e cisto odontogênico glandular. Tá? Dessa subclassificação aí dos cistos odontogênicos, nós vamos iniciar falando a respeito dos cistos odontogênicos de desenvolvimento e vamos concluir aí essa nossa videoaula falando do único cisto inflamatório que nós ainda não abordamos, que é o cisto da bifurcação vestibular, e assim vamos concluir o nosso capítulo do livro de cistos odontogênicos, tá bom? Então vamos lá. Aqui nesse slide, antes de começarmos a falar dos cistos odontogênicos, eu vou apresentar aí para vocês essa estrutura aí, que é a estrutura de formação do elemento dentário, aí na fase de campânula da odontogênese, na fase de campânula avançada, onde nós verificamos as estruturas epiteliais que estão envolvidas aí e que vão já estar inseridas aí dentro do osso, tanto da maxila quanto da mandíbula, justificando várias origens epiteliais possíveis dessa estrutura aí, que podem ser estimuladas no futuro a dar origem a cistos.
e sem contar ainda com a fase de raiz odontogênese, quando se estabelece então a bainha epitelial radicular de Hertwig. Então, só nesta imagem aí da fase de campânula avançada, nós temos a lâmina dentária, que está aí em processo de fragmentação, lembrando que esses fragmentos vão deixar restos, que são os restos de Serres, eles ficam aí nesse pertuito dos ossos que vão se formar aí no teto da cripta óssea. Também vou apontar aí para vocês esse epitélio aí que vai dar origem ao germe do permanente, que se estabelece na fase de capuz da odontogênese, e aí na fase de campânula ele já está mais avançado. E a estrutura que vai formar o esmalte dentário, que é o epitélio do órgão do esmalte. A partir daí na fase de raiz, a alça cervical ela começa a crescer, dando origem à bainha epitelial radicular de Hertwig, que se fragmenta, deixando os restos epiteliais de Malassez. Então, essas estruturas epiteliais residuais são as que são estimuladas por razões inflamatórias ou desconhecidas a proliferarem e dar origem a lesões císticas. O primeiro dos cistos odontogênicos de desenvolvimento que nós vamos tratar não poderia ser outro que não o cisto dentígero, porque este é o mais comum dos cistos odontogênicos, tá? Ele é definido como um cisto que se origina da separação do folículo que recobre a coroa de um dente. Para quem não lembra, o folículo é considerado aquela estrutura que nós chamamos de epitélio reduzido do órgão do esmalte. Então, quando o dente está incluso, vai haver um acúmulo de líquido entre este epitélio reduzido do órgão do esmalte, que nós vamos aqui tratar como folículo dentário, e aí vai haver uma separação, e quando essa separação ela começa a ficar relativamente considerável, nós então denominamos a estrutura de cisto dentígero, tá? Então, como eu já havia mencionado, é o mais comum dos cistos odontogênicos e chega a responder por um total de 20% dos casos diagnosticados dos cistos odontogênicos, tá? Esse cisto ele envolve a coroa de um dente impactado e aí ele se fusiona ali na altura da junção amelocementária para permitir que haja o acúmulo de líquido aí entre o dente e o epitélio, tá? Os autores acreditam que esse cisto se desenvolve graças ao acúmulo de fluido, então, entre o epitélio reduzido do órgão do esmalte e a coroa do dente. Qual que é o comportamento clínico? É uma característica sempre presente. O cisto dentígero ele está associado à coroa de dentes impactados, ou inclusos, como queiram chamar, tá? Então, qualquer dente impactado pode desenvolver um cisto dentígero, embora exista uma frequência maior de formação de cistos dentígeros em terceiros molares inferiores, seguido dos caninos superiores e dos terceiros molares superiores, tá? Eles são raros em dentes descidos e embora eles possam acometer pessoas de qualquer idade, são mais frequentes entre pacientes de 10 e 30 anos. Essa é a faixa etária aí em que a maior parte dos cistos dentígeros foram diagnosticados. É mais comum em homens brancos e ele é uma estrutura cística que pode crescer consideravelmente. Então, se for identificado pequeno, ele é assintomático. Nesse caso aí, ele vai ser descoberto em um raio-x de rotina quando está se fazendo busca de outras coisas, né, outros diagnósticos, e aí o cisto dentígero ele é localizado, tá? E pode ser, por exemplo, quando está se fazendo uma busca para saber por que um determinado dente não erupcionou. E aí o cisto dentígero pode ser a causa, tá? Como eu já havia mencionado, podem crescer bastante, e aí nesses casos eles podem expandir cortical, que aí nesse caso vão causar uma assimetria que pode ser identificada clinicamente, tá? E geralmente costumam ser indolores, mesmo as lesões grandes. Eles podem causar deslocamento e reabsorção de dentes vizinhos, embora não seja tão comum assim, mas se crescer bastante, a pressão que eles promovem pode ativar osteoclastos ou odontoclastos que reabsorvem os dentes que estão sofrendo a pressão do crescimento da lesão cística, tá?
quando eles crescem bastante, que se diagnostica radiograficamente uma lesão muito grande, geralmente essa lesão ela não é um cisto dentígero. Ela é um outro tipo de lesão que nós vamos comentar mais para frente, ou ceratocisto odontogênico, ou um ameloblastoma. Tá? É menos comum que o cisto dentígero atinja grandes proporções. E eles também podem sofrer infecções secundárias, principalmente se eles estiverem associados a dentes parcialmente erupcionados, porque facilita o evento de infecção secundária. Aí, nesse caso, nós vamos identificar essa infecção secundária observando no histopatológico o infiltrado inflamatório que vai se estabelecer na cápsula cística. O cisto dentígero, como eu já havia dito anteriormente, é uma lesão que produz alterações que podem ser visualizadas radiograficamente. Inclusive, lesões pequenas, elas são encontradas em raio-x de rotina, em que não se está necessariamente se procurando o cisto, mas ele é, então, identificado. E se as lesões elas crescerem bastante, aí a radiografia pode ser direcionada a identificar o motivo da expansão da cortical. Então, o que é que vai se verificar radiograficamente? A imagem radiográfica de um cisto dentígero é tipicamente uma área radiolúcida associada à coroa de um dente incluso. Ele tem margens bem definidas e geralmente apresenta as bordas escleróticas. As bordas escleróticas se caracterizam por ser uma linha que é facilmente demarcável. Você consegue contornar facilmente sobre a linha, que é a borda esclerótica que delimita a lesão. Tá? Se houver uma infecção secundária, pode acontecer de a imagem radiolúcida se tornar mal definida, mas isso é menos comum. O mais comum é que a borda seja com uma imagem bem definida. Tá? Se ele se tornar muito grande, pode haver persistência de trabeculados ósseos dentro da lesão, o que também foge um pouquinho do padrão típico da lesão unilocular, que é típica do cisto dentígero, tá? Como variações radiográficas, nós encontramos aí esses três casos que estão aí citados, né? O cisto dentígero que se forma centralmente à coroa do dente incluso, né? Então a coroa está bem no centro da área radiolúcida, ou então lateralmente, né? Ou mesmo circunferencialmente, ou seja, a lesão ela cresce tanto que acaba englobando, né, mais do que só a coroa do dente na imagem radiográfica. Essas características de central, lateral ou circunferencial, elas estão associadas ao local do osso onde se desenvolve. Obviamente que a lesão cística ela vai se expandir para o local de menor resistência. Então, quanto menor resistência, maior a tendência de crescimento para este local, que vai determinar, portanto, essa forma final da imagem radiolúcida que vai ser identificada. O padrão ouro para o diagnóstico dos cistos são os exames histopatológicos, visto que os exames radiográficos eles são muitas vezes similares para lesões diferentes, o que significa dizer que não é possível definir radiograficamente qual que é o cisto que está se desenvolvendo ali dentro do osso, e muito menos clinicamente, haja visto que, como a lesão é intraóssea, não temos condições de acessar pelos órgãos do sentido a lesão para poder formar um conceito a respeito de que lesão se trata, né? Mas a histopatologia ela pode definir a lesão, então ela é considerada como padrão ouro, porque nós podemos nos basear pelas características do epitélio, pelas características da cápsula, pelo conteúdo da luz cística, de que lesão nós estamos falando, e isso vai determinar com mais segurança o tratamento que a gente vai escolher para poder resolver cada um dos casos, tá? Então, no caso do cisto dentígero, o histopatológico revela uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso que tem um arranjo frouxo, tá? Então, aí eu vou apontar aí para vocês o tecido conjuntivo que forma a cápsula cística, tá? Então, na sequência, nós vemos um revestimento epitelial fino, que não tem mais que 4 camadas de células que são achatadas e não queratinizadas. Então, este é o epitélio que reveste a luz cística.
Então, essas características de cápsula e de epitélio, elas são muito características de cada lesão e por isso nos permite chegar à especificidade e, portanto, se tornar o padrão ouro, tá? Então, vou apontar aí para vocês também o epitélio, que reveste a luz cística. Dá para perceber aí que existe uma interface plana entre o epitélio e o conjuntivo, tá? E existe a possibilidade de haver uma inflamação secundária. Então, quando acontece, nós vamos ter um infiltrado inflamatório que vai estar presente na cápsula cística, certo? É também possível visualizar pequenas ilhas e cordões de restos epiteliais odontogênicos na cápsula e que nessa imagem a gente não visualiza, mas nos cistos dentígeros é comum pela localização em que eles se desenvolvem. No caso do tratamento, indica-se a nucleação cuidadosa e o dente que não é erupcionado também vem, né, no procedimento cirúrgico, então remove-se a lesão e o dente também, né? Mas se for para uma boa evolução do paciente, considerar que é importante a manutenção do dente para a oclusão e para a execução da função que o dente pode vir a realizar. Então, é possível que se remova a lesão, fazendo a remoção parcial da cápsula cística e talvez por até mecanismos de tracionamento ortodôntico consiga novamente reativar a erupção do dente e depois conseguir fazer com que ele alcance o plano oclusal funcional. Se os cistos forem muito grandes, existe a possibilidade de que, porque o osso vai se tornar fragilizado com o crescimento de uma lesão de grandes proporções, é possível que se faça uma abordagem em duas etapas, que é essa abordagem citada, que é a marsupialização. A marsupialização é quando se faz a descompressão da lesão cística, para que a lesão ela vá reduzindo, forme osso ao redor, e aí o osso envolvido ele ganha uma resistência maior, e aí no segundo momento pode-se fazer a excisão da lesão, tá? Então isso está indicado para lesões que crescem muito e fragilizam o osso, e se você faz a remoção da lesão, o osso fica tão frágil que ele pode sofrer uma fratura secundária. Aí nessa situação pode-se realizar essa abordagem, que é a abordagem por meio de uma intervenção primária, que é a marsupialização, esperar que haja redução do tamanho da lesão e formação óssea, para posteriormente realizar a excisão do restante da lesão cística que permaneceu, tá? Nós consideramos o prognóstico para essa lesão excelente, com raras possibilidades de recorrência, raras recorrências citadas e baixa frequência de transformação neoplásica das células que estão envolvidas no cisto. Então, por conta disso, nós temos que essa condição faz com que o cisto dentígero tenha um excelente prognóstico. Bem, pessoal, na sequência aí vamos abordar o cisto de erupção. Tá? O cisto de erupção ele é muito parecido com o cisto dentígero. A diferença dele é que ele é uma lesão que acomete um dente que não está com a sua coroa inclusa no osso, que não está preso no osso, ou seja, que já está em uma fase da erupção dentária que superou ali o teto da cripta óssea e já entrou na fase de penetração na mucosa. Então, ele corresponde ao análogo do cisto dentígero, mas está localizado nos tecidos moles, enquanto o cisto dentígero ele é uma lesão completamente intraóssea, tá? Então, o desenvolvimento ele ocorre similar ao cisto dentígero e vai também acontecer com a separação do folículo dentário da coroa do dente em erupção e acúmulo de conteúdo líquido aí nesse espaço, tá? No caso do cisto de erupção, então, o dente ele já vai se encontrar numa fase de erupção mais avançada do que a do cisto dentígero, que é a fase de penetração na mucosa. Então, por isso, a coroa encontra-se aí na lâmina própria da gengiva. Clinicamente, nós temos a visualização de um aumento de volume de consistência mole. Lembre-se que quando nós falávamos de cisto dentígero, nós não falávamos de alteração específica
da mucosa, a não ser se esse cisto crescesse e atingisse dimensões grandes, que aí nós iríamos ver uma modificação da arquitetura da localização, né? Uma assimetria que a gente ia encontrar com cistos muito grandes. O cisto de erupção, por ser uma lesão mais superficial, ele vai ter características clínicas que serão muito importantes para fechar o diagnóstico. Então, nós não vamos utilizar de imagens radiográficas, muitas vezes, e nem do histopatológico para definir um tratamento para este cisto e também para suspeitar fortemente de que ele realmente é um cisto de erupção. Então, nós vamos ver esse aumento de volume de consistência mole e aí a mucosa vai apresentar esse aspecto aí translúcido. Ele vai ser verificado na mucosa gengival, que estará recobrindo a coroa de um dente decíduo ou permanente, mas eles devem estar em erupção, tá? Então, ele geralmente vai ocorrer aí até os 10 anos de idade e eles podem acontecer em qualquer dente, mas os dentes mais envolvidos, eles são aí, esses que a imagem está apresentando. São os incisivos centrais, decíduos, no caso nós temos os superiores, mas é mais comum em inferior, primeiro, depois nos primeiros molares permanentes e os incisivos decíduos superiores, que são os mais envolvidos, né? Mas lembrando que qualquer dente pode ser acometido. No caso aí desse de baixo, nós temos a ocorrência do seguinte esquema: um trauma de superfície do cisto, ele gera uma pequena hemorragia interna e essa hemorragia ela resulta em uma quantidade de sangue aí que vai se misturar ao fluido cístico e vai gerar essa mudança na cor. Então a mucosa que tinha um aspecto translúcido, agora ela vai ganhar uma coloração em tom azulado ou marrom arroxeado. Então quando isso acontece, nós não chamamos mais o cisto de erupção de cisto de erupção e passamos a chamar a lesão de hematoma de erupção. Então, essas são as características clínicas desta lesão cística. Bem, então, como eu já havia dito anteriormente, o aspecto clínico, ele sugere fortemente o diagnóstico dessa lesão, o que não faz com que o histopatológico ele seja muito comum, né? Não existe muita solicitação de avaliação histopatológica dos cistos de erupção, tá? Mas quando realizado, eles vão demonstrar o quê? Porque eles são lesões muito superficiais, nos cortes histológicos nós vamos ver o epitélio oral da superfície que está presente e a lâmina própria da gengiva que apresenta infiltrado de células inflamatórias, tá? Então, geralmente, esta lesão ela vai estar em contato com os dentes do arco oposto e isso vai produzir microlesões que acabam gerando um infiltrado inflamatório da lâmina própria, tá? E o epitélio cístico ele vai se apresentar fino, escamoso e não ceratinizado. Então, essas são as características do cisto de erupção do ponto de vista histopatológico. Eu vou apontar nessa fotomicrografia aí a luz da lesão cística, na sequência o epitélio fino que reveste a luz e vou apontar aí também o epitélio que reveste a superfície da cavidade oral, que reveste a gengiva, onde o dente, em tese, tem que erupcionar. No que diz respeito ao tratamento, nós podemos observar desde uma ruptura espontânea da lesão, com a consequente erupção do dente, tá? Mas se houver uma espera e essa espera acabar retardando demais a erupção do dente, então o que vai se indicar? A excisão do teto do cisto. Quando se faz a excisão do teto do cisto, nós podemos fazer uma incisão simples, que é a ulotomia, ou então a remoção de uma janelinha de tecido, que é a olectomia. E aí isso vai permitir a erupção do dente. Então, esse é o tratamento que se realiza quando não há uma ruptura espontânea e quando retarda muito o processo de erupção dos dentes que estão associados com a lesão cística. Aqui na sequência vamos abordar o ceratocisto odontogênico, tá? O ceratocisto odontogênico é uma lesão
que apresenta como característica possuir um mecanismo de crescimento e um comportamento biológico diferente, o que faz com que o seu crescimento não seja ainda tão bem compreendido. Mas o que se sabe, ou que se acredita pelo menos, é que ele se faz a partir de fatores que estão inerentes ao próprio epitélio ou então a atividade enzimática na própria parede cística. E isto foge da maneira como nós entendemos que se dá, né, o fato de um cisto crescer. Então, um cisto não cresce por estas razões. Então, como isto foge do padrão que se tem para explicar o crescimento cístico, foi proposto, né, uma modificação da compreensão de classificação dessa lesão, né, pelo fato, então, de apresentar um comportamento atípico de outras lesões císticas. Então, essa lesão, ela hoje em dia é tratada como uma neoplasia cística benigna, e inclusive a sua classificação foi alterada pela OMS e também a sua nomenclatura, que passou a ser denominada de tumor odontogênico ceratocístico. Então, desde 2005, a OMS reclassificou o ceratocisto odontogênico, tirando ele de uma lesão cística simples para um tumor cístico odontogênico, né? Então, essa lesão ela tem uma tendência de apresentar um aspecto agressivo, potencial recidiva e malignização. Esses são os motivos pelos quais nós não tratamos mais essa lesão simplesmente como uma lesão cística comum, tá? Esses cistos, eles também não são infrequentes, eles podem representar até 11% do total de casos de cistos odontogênicos diagnosticados aí nos ossos gnáticos, tá? Clinicamente, o que se observa? É uma lesão que pode acontecer em uma amplitude de idade, que vai desde a infância até a velhice, ok? Porém, ele é mais frequentemente diagnosticado aí entre 10 e 40 anos. Mais comum em homens e bem mais frequente de ser diagnosticado na mandíbula. A mandíbula ela é tão frequente como o sítio do ceratocisto odontogênico que chega a ser responsável por 80% dos casos, né, com a marcada tendência para essa região posterior do ramo da mandíbula e do corpo da mandíbula. Então, essas localizações aí, a região posterior do corpo e ramo da mandíbula, são as localizações preferenciais do ceratocisto odontogênico, tá? Essas lesões, quando pequenas, elas são assintomáticas. E aí elas são descobertas daquela mesma forma que acontecia com o cisto dentígero, quando nós vamos realizar uma radiografia, e aí casualmente elas são encontradas e elas são, portanto, passam a ser, portanto, melhor investigadas, né? Elas também podem crescer, e no caso, quando crescem, pode atingir grandes dimensões, e aí nesse caso elas podem se manter assintomáticas, mas elas também podem apresentar dor, podem apresentar edema, podem gerar drenagem, tá? Uma característica que é muito típica do ceratocisto odontogênico é o seu modelo de crescimento. Ele tem um crescimento verificável que se dá anteroposteriormente, ou seja, a lesão ela cresce de uma região mais anterior na mandíbula em direção posterior. E isso vai ser verificado sempre dentro da cavidade medular do osso. Então, a lesão cística que se forma dentro da região medular do osso, o que faz com que mais dificilmente ocorra a verificação de uma expansão óssea, tá? Então, essa característica ela é muito útil no diagnóstico do ceratocisto odontogênico. Bem, o ceratocisto é uma lesão que possui aspectos radiográficos, né? Quando nós analisamos radiograficamente, nós vamos identificar uma área radiolúcida que também tem bordas escleróticas bem definidas. Essas características, elas podem ser, por exemplo, similares a de um cisto dentígero. Então, o que faz com que a radiografia ela não seja também um critério definitivo de diagnóstico. Então, nós colocamos que é sugestivo da lesão, tá? Então, lesões grandes
no corpo e ramo da mandíbula, elas podem gerar um aspecto multilocular. Então, como eu comentei anteriormente, quando a lesão é muito grande, permanecem espículas ósseas e essas espículas geram essa imagem multilocular, tá? Em até 40% dos casos, nós temos um dente não erupcionado, ou seja, essa característica é a característica que aproxima um ceratocisto odontogênico de um cisto dentígero no que diz respeito à similaridade do resultado radiográfico, que determina, portanto, que esse exame complementar não pode ser definitivo para se estabelecer o diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico ele vai ser feito com base nos achados que são os histopatológicos, que são, para essa lesão também aqui, o padrão ouro. Então, estamos aqui diante das características histopatológicas, né, que trata-se do padrão ouro para o diagnóstico do ceratocisto odontogênico. O ceratocisto odontogênico tem um padrão histopatológico com características peculiares que torna uma lesão relativamente fácil de ser reconhecida, né, nos cortes histológicos. Ela apresenta uma cápsula de tecido conjuntivo fina, que tem um comportamento friável, ou seja, ela se parte com facilidade, né? E isso faz com que seja muito difícil de você conseguir remover uma lesão intacta. Geralmente, quando você vai fazer a excisão da lesão, a lesão ela se fragmenta. Então, no momento da remoção cirúrgica, você consegue perceber essa característica da fragilidade da cápsula cística do cisto do ceratocisto odontogênico, tá? O lúmen vai conter líquido claro que também pode ter um preenchimento de queratina, né? Quando ele está bem preenchido de queratina, ele fica com um aspecto esbranquiçado que lembra um queijo e nós chamamos de aspecto caseoso, tá? A cápsula geralmente não está inflamada e o epitélio é o que é a grande característica interessante dele, é o que se estabelece no epitélio. O epitélio ele é formado por uma camada uniforme de células. Então, ao longo de toda a extensão da lesão, o epitélio tem a mesma espessura, né? Uma espessura relativamente maior do que a do cisto dentígero, chegando até 8 camadas de células, que está organizado em um epitélio do tipo estratificado e escamoso. O epitélio escamoso é o epitélio pavimentoso, tá? Ele tem uma interface plana com o tecido conjuntivo, ou seja, não tem aquelas estruturas de cristas epiteliais e papilas conjuntivas, né? A interface ela se faz de maneira plana e a superfície é que se apresenta ondulada. Uma característica que é bem típica do ceratocisto odontogênico é a região da camada basal do epitélio. Ela se organiza em células que estão bem empaliçadas, ou seja, uma do ladinho da outra. É facilmente verificável, eu vou apontar com a seta a organização empaliçada das células da camada basal e estão também com uma coloração que chama a atenção, uma coloração mais intensa, que nós denominamos de hipercromática. Então, essas características são características que facilitam o reconhecimento do ceratocisto odontogênico. O tratamento do ceratocisto consiste na enucleação e curetagem da lesão, tá? Como já havia dito anteriormente, remover esse cisto em uma única peça é uma tarefa difícil, por causa da friabilidade e fragilidade da parede cística, tá? Então, isso inclusive é um dos aspectos que colabora para que esse cisto ele tenha uma frequência de recidiva, ou seja, de retorno da lesão alta, né? Aí está citado que é uma recidiva em torno de 30%, mas tem literaturas que chegam a citar 62% de possibilidade de recidiva, né? Em relação ao que se pode dizer do futuro aí da lesão, que é o prognóstico, temos que trata-se de um prognóstico bom, né? Exceto pela recidiva, trata-se de um prognóstico bom, porque a lesão ela raramente vai se estender para a base do crânio e existe a possibilidade de ceratocistos odontogênicos estarem compondo quadros sindrômicos, né? Síndromes em que o paciente apresenta
também a ocorrência de ceratocisto odontogênico. Na sequência aqui, vamos tratar do cisto odontogênico ortoceratinizado, tá? Essa lesão, ela não refere-se a uma entidade clínica específica, tá? Porque ela trata-se de um cisto que vai apresentar no histopatológico um revestimento epitelial ortoceratinizado. Então, esse cisto ele é muito mais caracterizado pelo seu aspecto histopatológico do que por qualquer aspecto radiográfico ou clínico que o distingue de outros, tá? Então, eles chegam a ser diagnosticados em até 17% dos casos. Então, o que é que se observa clinicamente? Ele é mais frequente em pacientes adultos jovens, ele chega a ser mais frequente 2 vezes mais em homens do que em mulheres, e ele chega a ser 2 vezes mais frequente na mandíbula do que na maxila, e também é mais comum em regiões posteriores. Então, como a gente já vem observando até aqui dos cistos comentados, a mandíbula é um sítio muito frequente de cistos e especificamente a região posterior. Então, esse sítio aqui ele segue essa mesma tendência. Isso vai também tornando mais difícil diagnosticar um cisto pela localização, porque muitos cistos se desenvolvem em um sítio parecido e possuem imagens radiográficas também similares, o que faz com que cada vez mais a gente fique na dependência das características histopatológicas. E aqui no caso desse cisto, é justamente a característica histopatológica que é o que vai definir essa nomenclatura para o cisto, haja visto que os outros aspectos são muito similares aos demais cistos que nós comentamos, tá? Então, radiograficamente, ele vai apresentar, como outros comentados, uma imagem radiolúcida unilocular, em que 2/3 dos casos tem associação também com dente não erupcionado, e isso vai fazer com que ele possa se tornar semelhante a um cisto dentígero, a um ceratocisto odontogênico, que faz com que, obviamente, a radiografia ela seja apenas sugestiva desta lesão, que vai fazer com que também seja sugestiva de outras, não pode ser definidora do diagnóstico, né? Mais frequente de ser observado associado a terceiro molar inferior e podem medir até 7 centímetros, ou seja, podem atingir dimensões grandes. Então, essas são as características radiográficas desta lesão aí que tem o seu aspecto histopatológico como seu definidor. Então, aqui o padrão ouro para o diagnóstico do cisto odontogênico ortoceratinizado, que é o histopatológico. Então, as características histopatológicas da lesão, elas são a presença de um epitélio escamoso estratificado do tipo ortoceratinizado. Vou relembrar a vocês que o epitélio ortoceratinizado é aquele epitélio que atingiu o máximo da sua capacidade de ceratinização, o que faz com que as células que estão presentes na camada mais superficial, que é a camada córnea, ela perca completamente núcleos, perca completamente organelas e se torne completamente corneificada. Então, este epitélio, que é o ortoceratinizado, ele é o epitélio que tem uma maior capacidade de produzir queratina ou ceratina, tá? Esse epitélio aí no cisto vai ter uma espessura variada e assim como nós falamos para o ceratocisto odontogênico, as células da camada basal também vão se organizar em paliçada. Então, basicamente, essa superfície do epitélio ortoqueratinizado e também a queratina na luz cística vai ser definidora desse diagnóstico, tá? Em relação ao tratamento, trata-se de uma lesão fácil de ser nucleada, não é uma lesão que tem dificuldade de se remover inteira, tá? Então, basicamente, faça uma enucleação seguida de curetagem e raramente a lesão ela vai sofrer recidiva, não é uma lesão que tem essa tendência recidivante. Aqui na sequência vamos falar do cisto gengival do recém-nascido. Essas estruturas císticas são lesões pequenas, superficiais e que têm o seu lúmen preenchido de queratina. Então, na sua luz nós encontramos queratina e eles são encontrados na mucosa alveolar de crianças, né? São originários dos remanescentes da lâmina dentária. E eles podem também se desenvolver na linha média do palato, então até lateralmente do palato duro
e também do palato mole. E aí, nesse caso, vamos chamar pérolas de Epstein ou nódulos de Bohm. Então, essas lesões aí, quando se desenvolvem na região do palato duro e mole, elas recebem uma nomenclatura distinta dessa que é estabelecida para as lesões que se estabelecem aí na região superficial da mucosa alveolar. Tá? Então, clinicamente, elas são pequenas pápulas esbranquiçadas, graças ao fato de que tem queratina na luz e que a lesão é superficial. Geralmente não são lesões isoladas, elas são múltiplas na mucosa e ela vai recobrir a região do processo alveolar do recém-nascido. Elas vão medir aí até 3 milímetros e são bem mais comuns no rebordo alveolar superior, ou seja, no maxilar. Do ponto de vista histopatológico, ela tem um revestimento epitelial bem fininho e achatado, do tipo paraceratinizado, e o lúmen contém a queratina, que é o que faz com que a lesão tenha esse aspecto esbranquiçado visto aí superficialmente. Para tratar, nós temos a seguinte orientação. É uma lesão que geralmente tem uma ruptura espontânea. Até 3 meses, mais ou menos, de idade do recém-nascido, a lesão ela se fusiona com a da mucosa oral e essa queratina ela é expelida, ela é eliminada aí de dentro da lesão e ela, portanto, vai desaparecer, fazendo com que não haja nenhuma indicação de tratamento, tá? Então, eles vão se romper quando há a fusão do epitélio cístico com o epitélio da cavidade oral. Então, até mais ou menos 3 meses de idade do recém-nascido, 3 meses de vida, as lesões já deixaram de existir. Então, como não há nenhum tratamento, é basicamente ter este conhecimento para que quando os pais identificarem, ou mesmo o pediatra, né, identificar para poder saber que essa lesão ela não precisa de intervenção, apesar de os pais poderem ficar apreensivos pela modificação anatômica que vai se estabelecer aí no alvéolo, que ainda não tem dentinho aí, e para que eles possam ficar tranquilos de que a lesão ela vai evoluir e não é uma lesão que vai redundar em nenhuma outra condição a partir dessa aí. A próxima lesão cística que nós vamos abordar é um cisto superficial que acomete adultos, que é chamado de cisto gengival do adulto, tá? O cisto gengival do adulto não é uma lesão comum, ao contrário, ela é uma lesão incomum e ela é considerada como uma representante do cisto periodontal lateral que acontece fora do osso. Ou seja, nós temos o cisto periodontal lateral, que é uma lesão cística que se estabelece ao longo da raiz, só que intraóssea, e temos essa lesão aí, que é o seu correspondente, mas que acontece mais superficialmente, é apenas nos tecidos moles. Acredita-se que essa lesão ela seja derivada dos remanescentes da lâmina dentária, que são os restos de Serres, e ela tem como características clínicas uma predileção por uma área bem típica para esta lesão aí, que é essa região entre canino e premolar inferior, principalmente. Então, é uma lesão também que acomete mais a mandíbula, até 75% dos casos relacionados com essa região aí de caninos e premolares inferiores, tá? Ela é comum aí de acometer pacientes que estão aí na faixa etária entre 50 e 60 anos e vai ser identificadas, vai ser identificada a lesão localizada na gengiva vestibular ou então um pouco mais abaixo na mucosa alveolar. Se ocorrer na maxila, os locais mais frequentes estão entre os incisivos e os premolares. Então, na região de incisivos, caninos e premolares, aqui são também mais identificadas na maxila, ou seja, na arcada superior. Elas se apresentam como lesões em forma de cúpula que não têm aspecto de dor, são indolores e são bem pequenas, né? Até meio centímetro, tá?
tem uma coloração azulada, porque como elas são muito superficiais, o líquido citrino, ele tem esse aspecto aí azulado. Então, geralmente ela, por ser uma lesão superficial, não está associada o osso, não está dentro do osso, ela geralmente não produz imagens radiográficas. Porém, o seu crescimento ele pode produzir uma pressão na superfície do osso que pode produzir uma reabsorção óssea superficial, mas essa reabsorção ela não vai ser vista radiograficamente, porque quando a gente realiza uma tomada radiográfica, a sobreposição da imagem não favorece a visualização dessa reabsorção em taça superficial, tá? Ela vai ser vista basicamente no momento da remoção da lesão. Então, essas são as características clínicas, que são características bastante indicativas da lesão. O aspecto clínico para essa lesão é muito importante no momento de se definir aí o diagnóstico. O aspecto histopatológico do cisto gengival do adulto é bem similar também à do cisto periodontal lateral, tá? Essa lesão ela apresenta um revestimento epitelial fininho e achatado, mas ele é tão fininho que ele vai se assemelhar ao endotélio dos vasos sanguíneos. Ele parece um vaso sanguíneo dilatado. Então, esse é o aspecto do epitélio que vai revestir a luz desse cisto, tá? Pode se apresentar também com placas focais que contêm células claras. Então, nessa fotomicrografia abaixo, vou apontar aí com uma seta, nós temos uma região de aumento de espessura, que são as placas. Essas placas, elas são uma característica histopatológica do cisto gengival do adulto, tá? O tratamento dessa lesão é um tratamento com excisão cirúrgica, tá? Essa lesão, ela geralmente não tem uma tendência de recidivar. Então, essas são as características que nós vamos identificar para o cisto gengival do adulto. Aqui nessa sequência vamos abordar o cisto periodontal lateral. O cisto periodontal lateral também se caracteriza por ser uma lesão incomum, um tipo incomum de cisto, que, como eu já havia mencionado aí anteriormente para o cisto gengival do adulto, ele ocorre ao longo da superfície radicular lateral de um dente. E acredita-se que esse cisto ele seja derivado também de restos da lâmina dental. E que também, como eu já havia dito, seja a versão intraóssea do cisto gengival do adulto. Então, se o cisto gengival do adulto acontece superficialmente, este aqui acontece intraósseo e eles derivam do mesmo tipo de restos, que são os restos da lâmina dentária. Tá? Clinicamente, essa lesão ela é assintomática, ela se estabelece na localização já mencionada para o cisto gengival do adulto, aí na região entre canino e premolar inferior. É importante destacar que, para que a gente não faça confusão com outros cistos ou com outras lesões, o dente ele tem vitalidade pulpar, tá? Trata-se de uma lesão que não tem características de recidiva e ocasionalmente pode se apresentar aí com essa característica aí, dessa imagem abaixo, que parece um cacho de uvas, que a gente chama de aparência policística, certo? Esse caso aí do cisto periodontal lateral com essa característica de cachinho de uva, essa aparência policística, recebe o nome de cisto odontogênico botrioide, tá? Então, é uma lesão que está relacionada com pacientes que estão ali na faixa entre 50 e 70 anos e é uma lesão que tem uma certa facilidade de diagnóstico e esse diagnóstico ele não é um diagnóstico necessariamente clínico, né? Clinicamente a gente não tem manifestação que nos leve a desconfiar, tá? Então, radiograficamente, a gente vai visualizar uma área radiotransparente circunscrita, mas, embora tenha um aspecto radiográfico a ser considerado,
também não é decisivo para o diagnóstico, haja visto que existem outras lesões císticas nesta mesma localização e que, junto com outros achados, não geram o diagnóstico de cisto periodontal lateral, tá? Então, ela vai acometer essa região aí ao longo da raiz, entre raiz de 2 dentes, certo? E os dentes, eles necessariamente são vitais. E essa lesão, ela chega a medir cerca de 1 centímetro. Não é uma lesão que tem força suficiente para crescer consideravelmente, tá? Então, resumindo aqui os aspectos radiográficos, trata-se de uma área radiolúcida que vai se localizar lateralmente à raiz de um dente que tem vitalidade, tá? Chegando até 1 centímetro, mas geralmente menos que isso. E essa característica, ela não é decisiva para fechar o diagnóstico, porque essa lesão, ela tem aspectos radiográficos que são também comuns com outras lesões císticas que acontecem aí, tá? As características histopatológicas é que permitem definir que esse cisto de fato é o cisto periodontal lateral. Os achados histopatológicos que estão presentes num corte de cisto periodontal lateral vão revelar que ele possui uma cápsula fibrosa delgada e que ela geralmente não está inflamada, né? Então não é um cisto necessariamente inflamado. Pode até inflamar, mas não é da sua origem, né, o estabelecimento a partir de inflamação. O revestimento epitelial é fino também, não chegando a ter mais que 3 camadas de células, e as células se organizam com uma forma escamosa, e nós temos aí uma característica interessante que são focos de células claras. Elas podem ser visualizadas entre as células do revestimento epitelial. Nesse caso aí, nós vamos pegar uma região aí desse foco de células claras e nós vamos dar um zoom aqui para visualizar ela aqui mais alto. Nesse espessamento nodular, as células estão organizadas em um modelo que lembra o que a gente chama de redemoinho. Essa é uma característica que é uma característica bem peculiar desse cisto, que é o cisto periodontal lateral, tá? Para fazer o tratamento desse cisto, basicamente uma enucleação conservadora, tá? Não é um cisto que tem a tendência de recorrer. Então, é uma lesão incomum, que tem um aspecto histopatológico com essas características peculiares aí, um epitélio fino, com a presença de focos de células claras, que se organizam num padrão de redemoinho, cápsula não inflamada, e o tratamento é um tratamento relativamente simples, é a sua enucleação conservadora e uma lesão que não tende a recorrer. Bem, vamos falar agora sobre o cisto odontogênico calcificante, tá? Essa lesão é um tipo de lesão incomum e ela apresenta uma considerável diversidade histopatológica. Então, o histopatológico dela varia de uma lesão para outra e o seu comportamento clínico também varia de uma lesão para outra, tá? É uma lesão que pode estar associada a tumores odontogênicos, né? Principalmente os odontomas. Alguns autores até acreditam que elas sejam lesões que vão derivar em tumores, tá? Mas em 2005, graças a essa observação desse comportamento variável, a OMS reclassificou essa lesão como sendo um tipo de tumor, né? E ela recebeu essa nomenclatura aí, tumor odontogênico cístico calcificante, tá? Embora o seu comportamento clínico e a natureza cística, elas não colaborem muito aí para sua reclassificação, mas o fato é que hoje essa lesão ela está reclassificada como sendo um tumor. As características clínicas incluem o fato de essa lesão ser intraóssea, na grande maioria dos casos, e até 30%, no entanto, podem ocorrer como lesão periférica, tá? Então, 70% dos casos intraóssea e até 30% podem se estabelecer perifericamente. Elas têm uma tendência de ocorrer aí na região de incisivos e caninos,
Cerca de 65% dos casos vão ser diagnosticados nessa região de incisivos e caninos, e uma idade média para os pacientes que desenvolvem essa lesão é em torno de 33 anos, tá? Quando estão associados aos odontomas, geralmente ocorrem em pacientes mais jovens, aí com a média de idade de 17 anos, tá? Então, se não está associada com tumor, acontece em uma idade um pouquinho mais avançada, e se tiver associado a tumor, acontece um pouco mais jovem, pacientes um pouco mais jovens, tá? 1/3 dos casos tem associação com dente não erupcionado, e com maior frequência esse dente não erupcionado é um canino, tá? É possível que se verifique reabsorção radicular ou divergência dos dentes adjacentes. Então, essa lesão ela tem força suficiente para promover pressão que gere reabsorção, né, da raiz dos dentes e que possa também produzir uma divergência dos dentes aí onde ela se desenvolve intermediariamente, tá? A variante extraóssea, ela se apresenta como uma massa gengival que pode ser séssil ou pediculada, tá? Séssil é quando a base ela tem um diâmetro similar ao maior diâmetro da lesão, e pediculada é quando a base da lesão é menor do que o seu diâmetro, tá? Então, essas são as características da lesão que se apresenta na variante extraóssea. Elas, inclusive, podem se assemelhar a fibromas gengivais ou cistos gengivais, tá certo? Então, essas são as características e elas não têm um aspecto muito distintivo para esta lesão, e então nós precisamos também fazer o histopatológico para definir. Isso no caso tanto das lesões intraósseas, onde nós vamos observar os aspectos radiográficos, quanto nas extraósseas, onde nós vamos levar em consideração mais os aspectos clínicos. Bem, pessoal, as características radiográficas do cisto odontogênico calcificante vão ser de importância, principalmente para os casos que se estabelecem dentro do osso, né? As lesões intraósseas. Então, radiograficamente, essas lesões elas são vistas como lesões radiolúcidas, uniloculares e que têm uma boa definição, são bem definidas, tá? Metade dos casos, nós podemos observar a calcificação interna da radiolucência, a presença de estruturas radioopacas na lesão, que são irregulares, com aspecto de calcificação óssea ou então similar a dentes. É uma lesão que pode chegar até 4 centímetros, com força suficiente para produzir reabsorção radicular e divergência de raízes. Então, essas características são características que nós visualizamos radiograficamente no cisto odontogênico calcificante. No que pode-se dizer a respeito do histopatológico do cisto odontogênico calcificante, relembrando a possibilidade de variações entre lesões, uma grande possibilidade de variabilidade entre os aspectos histopatológicos, tá? Mas vamos aqui citar aqueles que são frequentes. A forma cística, ela vai compreender até 98% dos cistos odontogênicos calcificantes. Trata-se de uma lesão cística que tem uma boa definição, ela é bem definida, ela tem uma cápsula fibrosa e tem um revestimento epitelial que pode chegar até 10 camadas de células, ou seja, o revestimento epitelial é bastante espesso. E pode apresentar uma camada sobrejacente de epitélio que lembra o retículo estrelado, tá? O aspecto, no entanto, mais característico dessa lesão é a presença de um número variado de células fantasmas que está dentro do componente epitelial. Então, essas células fantasmas, elas têm um aspecto eosinofílico e elas se apresentam com perda de núcleo, porém manutenção do arcabouço básico da célula. Então, aqui nós visualizamos nesse corte histológico essas células que têm um aspecto eosinofílico, essas células rosas na imagem à direita, e essas são as células fantasmas típicas do epitélio
que reveste a luz do cisto odontogênico calcificante, tá? Nós também vemos áreas de calcificação, que são essas áreas roxas que estão identificadas no epitélio cístico. O tratamento dessa lesão é um tratamento à base de enucleação da lesão, tá? E nós verificamos que é uma lesão que não tem uma tendência de recorrência incomum e que tem um prognóstico considerado como bom. Então, essas são as características do cisto odontogênico calcificante. Pessoal, vamos agora concluir essa parte de subclassificação dos cistos de desenvolvimento, cistos odontogênicos de desenvolvimento, falando a respeito do cisto odontogênico glandular, tá? Esses últimos cistos que nós temos comentado são lesões menos comuns. O cisto odontogênico glandular ela também é uma lesão incomum e que é diferente da maioria dos outros que nós comentamos aí, ela pode se apresentar de forma agressiva, ela pode ter um comportamento agressivo. Nós vamos falar a respeito de algumas características deste cisto que são bem peculiares dele, né? Inclusive, este cisto, ele pode ser aceito também como um cisto de origem odontogênica que exibe características glandulares. Então, essa é uma característica também que deve ser pontuada aí para o cisto odontogênico glandular. Clinicamente, é uma lesão que acomete mais adultos de meia idade, aí por volta de 49 anos, aí como está descrito. É uma lesão também que acomete a mandíbula muito mais frequentemente, 85%, mas ela tem um aspecto que é diferente da maioria das outras, que é a localização mais anterior, inclusive atravessando a linha média. Então, essa é uma lesão cística incomum por essa característica, né, de agressividade, a localização anterior e atravessar a linha média. Trata-se de uma característica muito típica desse cisto aí, que é o cisto odontogênico glandular, tá? Ela atinge tamanho variável, né? Mas pode crescer bastante, inclusive se apresentar com um aspecto destrutivo. Mas se forem descobertas ainda pequenas, geralmente elas são assintomáticas. E se crescerem bastante, o que elas vão apresentar são a expansão do osso, onde ela está se desenvolvendo, a possibilidade de desenvolver dois quadros, ou dor ou parestesia. Então, essas são as características clínicas que são vistas em diagnósticos de cisto odontogênico glandular. Aqui é o aspecto radiográfico do cisto odontogênico glandular. Nesse caso aí nós temos o cisto ocorrendo na sua localização mais frequente, né, região anterior da mandíbula, envolvendo os dois lados, ou seja, uma lesão bilateral, que tem um aspecto unilocular, ou nesse caso aí multilocular, tá? Então é frequente o aspecto multilocular da lesão, é uma lesão que tem margens bem definidas e borda esclerótica. Tá? Então, essas são as características que nós verificamos radiograficamente no cisto odontogênico glandular. O histopatológico dessa lesão é muito importante para que se identifique ela como cisto, porque é uma lesão que tem características muito atípicas de cisto em relação ao seu comportamento, em relação à sua localização, em relação ao fato de se apresentar bilateralmente. Então, os aspectos histopatológicos são muito importantes para que essa lesão seja definida como uma lesão cística, embora o seu aspecto agressivo gere algumas manifestações de alguns autores em termos de radicalizar um pouco o tratamento, tá? Então, essa lesão ela apresenta um epitélio escamoso que tem uma espessura também variada. Ela tem uma interface plana com o conjuntivo e a cápsula ela não tem infiltrado inflamatório. Nós vamos ver que algumas células superficiais podem ter cílios e nós temos presença de células mucosas no epitélio. Nós vemos essas estruturas aí mucosas que formam como se fossem microcistos. Então, esses microcistos são a formação de regiões de acúmulo de muco dentro do epitélio cístico.
que é o epitélio que está envolvendo a luz cística, tá? O tratamento da lesão é controverso, né? Os autores sugerem nucleação, uma parte dos autores sugerem nucleação. É uma lesão que tem uma alta taxa de recorrência, 30% é considerado alto, e por causa desses aspectos de agressividade e de alta tendência de recorrer, alguns autores optam por indicar um tratamento mais agressivo, ou seja, remover a lesão através de uma ressecção em bloco. A ressecção em bloco é a retirada dessa lesão do osso com uma margem de segurança que faz com que isso reduza a chance de recorrência, tá? Então, essa característica é uma característica incomum para cistos, que é a agressividade, e esse tratamento ressecção em bloco também é um tratamento incomum para cistos, né? São geralmente tratamentos indicados para tumores agressivos, geralmente tumores malignos. Ok, pessoal, para que a gente possa concluir esse capítulo aí, vamos abordar a última lesão, que é uma lesão subclassificada como cisto odontogênico inflamatório, que é o cisto da bifurcação vestibular. O cisto da bifurcação vestibular também é um tipo de cisto incomum e que vai se desenvolver na face vestibular do primeiro molar inferior permanente. Tá? Então, essa lesão ela acomete essa localização na face vestibular do primeiro molar inferior permanente, e em alguns casos se associam a dentes que possuem uma extensão de esmalte na face vestibular que se estende até a região da furca. Então, essa modificação do padrão histológico que leva a uma formação de esmalte que se estende até a região da furca vestibular gera uma condição anatômica que favorece o desenvolvimento do cisto da bifurcação vestibular. Clinicamente, são lesões que são identificadas em pacientes que têm por volta de 5, 11 até no máximo 13 anos. O paciente ele pode relatar uma sensibilidade leve, mas que também pode chegar a moderada. Vai se observar aí na região vestibular do primeiro molar um inchaço clínico que vai estar associado à saída de uma secreção que o paciente relata ter um sabor desagradável. Algumas literaturas falam de sabor podre, né? Nós vamos ter também a possibilidade de formação de uma bolsa periodontal na face vestibular desse dente envolvido, que pode ser diagnosticada por meio da sondagem desse periodonto aí, tá? Um terço dos casos acontecem nos primeiros molares tanto de um lado quanto do lado seguinte, ou seja, de ocorrência bilateral. Aí nós temos uma imagem radiográfica oclusal, que é a melhor imagem radiográfica para se fazer a avaliação dessa lesão cística, né? Então, radiograficamente, nós identificamos uma lesão radiolúcida unilocular que se apresenta bem circunscrita e envolve aí a região de bifurcação vestibular e a região também da raiz do dente. Então, como eu havia comentado, o raio-x oclusal ele é o mais útil para demonstrar essa localização aí. Inclusive, nessa região, nós podemos ver que o ápice dos molares eles se voltam para a cortical oposta, que é a cortical lingual. Os achados histopatológicos dessa lesão não são específicos, porém incluem um epitélio escamoso não queratinizado com áreas de hiperplasia epitelial e um infiltrado inflamatório crônico bastante proeminente da cápsula. Tá? Então, a cápsula é bem inflamada. No que diz respeito ao tratamento, nós temos abordagens diferentes. Nós temos desde nenhum tratamento indicado. Existem alguns autores que indicam uma irrigação diária da bolsa, utilizando uma solução salina e peróxido de hidrogênio. E existem autores que indicam a enucleação da lesão, que vai cicatrizar aí após um ano, né? A cicatrização completa, se for realizada a enucleação, ela vai se dar aí até por volta de um ano, para restabelecer a normalidade. Bem, galerinha, e assim estamos concluindo mais um capítulo da patologia oral e maxilofacial.
Espero que você tenha gostado desse capítulo e nas próximas videoaulas nós trabalharemos com outros tipos de lesões, que são as lesões tumorais. Os tumores são lesões que são derivados de mutação celular e essas mutações, elas são passadas pelas gerações de células filhas e formam células que não obedecem ao comando do organismo, ou seja, células que têm autonomia de crescimento. Porém, nós vamos trabalhar com tipos específicos de tumores, que são os tumores odontogênicos. Então, eu aguardo vocês para a próxima videoaula e, portanto, a gente se vê em breve, ok? Fui!